Taubaté, 24 de abril de 2020, 9 horas e 5 minutos. Essa é a 7ª parte da aula de classificação dos tributos. Nós estamos falando de empréstimo compulsório. Então, vejam bem, a materialidade do empréstimo compulsório não está definida na Constituição Federal. A materialidade ela é aberta. Desde que a materialidade dos impostos estão todas na Constituição. Nós vamos ver isso nas aulas seguintes. A materialidade das taxas está na Constituição. Prestação de serviço específico divisível e exercício do poder de polícia. A materialidade da contribuição de melhoria está na Constituição. Valorização imobiliária decorrente de obra pública. Agora, a materialidade do empréstimo compulsório não está na Constituição. A Constituição diz que eu só posso instituir empréstimo compulsório em caso de guerra, em caso de haver despesas extraordinárias decorrentes da guerra, da calamidade pública, ou para a realização de investimento público. Mas a materialidade não está prevista. Então, a lei complementar pode falar, se você é cidadão brasileiro, você tem que emprestar R$100 para o governo todo mês a título de empréstimo compulsório para cobrir despesas extraordinárias em função da calamidade pública da Covid. Entenderam agora? Lu? Entendeu, Mirelle? Então, entendi, é engraçado que era essa mesma minha pergunta e eu não sabia. Professora, eu não entendi uma coisa. Tudo bem, você ter dinheiro para emprestar, você é obrigado a emprestar. Mas o que você falou do governo Sarney, que a materialidade era comprar passagem aérea, comprar um automóvel, então todas as pessoas que comprassem automóvel tinham que emprestar o dinheiro para o governo, é isso? Então, veja bem, Lucinéia, o governo Sarney, ele instituiu o empréstimo compulsório, tá? A última lei complementar que instituiu o empréstimo compulsório com esse nome foi durante o governo Sarney. E esse empréstimo compulsório do Sarney, ele dizia o seguinte, toda vez que você comprava uma passagem aérea para o exterior, ou quando você comprava um veículo 0 quilômetro, ou quando você abastecia o seu carro com gasolina, você era obrigado a pagar o empréstimo compulsório, entendeu? Lucinéia? Entendi. Daí tinha uma porcentagem daquele valor que era como se fosse um novo imposto. É isso? Não é o novo imposto. Não é imposto que eu quis dizer. Não posso falar imposto, mas também não posso falar taxa. É uma porcentagem. Você pode falar qual? Empréstimo compulsório. Ou tributo, né? Era um novo tributo. Seria o novo tributo, é isso? Exatamente. Então, quando eu comprava um veículo no valor de 100 mil, por exemplo. Aí tinha lá 2% a mais, que ia direto para o governo como empréstimo compulsório. Exatamente. E como é que ele devolvia depois? Então, aí que vem a situação. Presta atenção. Essa lei, ela instituiu o empréstimo compulsório, adotou essas materialidades, e essa lei era para a realização de investimento público, tá? Só que essa lei dizia que o governo ia devolver esse dinheiro de que forma? Através de cotas desse fundo de investimento. Isso é empréstimo? Mas não seria um empréstimo, seria um investimento. Então, veja bem. Aí, esse empréstimo compulsório foi declarado inconstitucional. Porque, veja bem, se o governo está me obrigando a emprestar dinheiro para ele, se isso é um empréstimo, ele tem que me devolver aquilo que eu lhe emprestei. Se eu lhe emprestei dinheiro, ele tem que me devolver dinheiro. E no caso do empréstimo compulsório do governo Sarney, ele acabou me devolvendo cotas de um fundo. Não preciso dizer para vocês que esse fundo virou nada, né? Então, muitas pessoas entraram na justiça contra esse empréstimo compulsório instituído pelo Sarney, porque eles diziam que aquilo não era um empréstimo compulsório. Porque se aquilo fosse um empréstimo compulsório, teria que devolver dinheiro e não cotas de fundo. E ganhou, hein? O judiciário reconheceu e condenou a União a devolver o dinheiro corrigido, obviamente. Entendeu? Sim.
Mirelle? Entendi, professor. Eu tô com medo. Ah, tá. Eu vou comer daqui a pouquinho também. Entendeu? Agora entendeu, Natália? Tá. Então, agora eu pergunto a vocês. Por que a Constituição Federal exige lei complementar para instituir empréstimo compulsório? Eu acho que é justamente porque são casos de exceção. Então, se for, igual o senhor disse, se for usado de um outro jeito que não esse, é inconstitucional. Então, eles visam dificultar a implantação desse tributo aqui de empréstimo compulsório. Ótimo, Natália. A Constituição Federal quis conferir uma maior segurança jurídica. Então, ela falou, opa, quer instituir empréstimo compulsório? Beleza, pode instituir. Mas não pode ser por medida provisória e tem que ser por lei complementar, aprovada por maioria absoluta. Mas por que a Constituição quis conferir essa maior segurança jurídica por empréstimo compulsório, Natália? O que você acha, Mirelle? Repete, por favor, professor. Por que a Constituição Federal exige lei complementar para instituir empréstimo compulsório? Por que para taxa não exige? Por que para contribuição de melhoria não exige? E por que para o empréstimo compulsório está exigindo? Por que essa maior segurança jurídica, Natália? Não sei. Cineia? Alain? Aí eu tô pensando aqui. Eu não sei. Gente, é porque a materialidade é aberta. Isso que eu ia falar. É porque a materialidade é aberta. Veja, se a materialidade do empréstimo compulsório já tivesse sido definida pela Constituição, quando a União fosse instituir empréstimo compulsório, ela só poderia fazer uso daquela materialidade estabelecida na Constituição. Agora, como a materialidade do empréstimo compulsório é aberta, pode ser qualquer coisa, então a Constituição vai lá e fala, ó, pelo menos por lei complementar. Porque daí você evita o presidente da República, mediante medida provisória, cometer uma barbaridade. Que, aliás, nós não estamos muito longe disso. Veja que se não fosse esse dispositivo constitucional, o presidente da República poderia editar uma medida provisória e falar, a partir de amanhã, todo mundo tem que prestar dinheiro para o governo. Entenderam? Sim. Aliás, já vou dar uma dica para vocês. Tá? Sempre que a materialidade do tributo for aberta, a Constituição vai exigir lei complementar. Entenderam? Uhum. Servidos? Entenderam isso aí, gente? Agora, olha só. Vou contar outra história para vocês. Primeira eleição democrática após a ditadura militar. Quem é eleito presidente da República? Sarney. Não, Sarney não. Tancredo Neves. Bom, primeira eleição democrática. Eleições diretas. Não foi o Tancredo Neves? Tancredo Neves foi eleito indiretamente. Ah, direto. O Tancredo? Não, ele não foi indireto, foi direto. Não, você votou nele? Eu não. Foi o Congresso Nacional, tá? Foi indireta a eleição. Então teve as diretas já, foi quem então? Então. Foi o Fernando Henrique? Não. Ah, eu Quem que não... ajuda ela? Collor. Fernando Collor de Mello. Ah, nem lembrava dessa figura. É. Mas ela está lá no Congresso Nacional, senador da República. É. Então, presta atenção. Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente civil eleito diretamente após a ditadura militar. O primeiro presidente civil após a ditadura militar foi
o Sarney, né? Na verdade, quem foi eleito foi o Tancredo veio a falecer, assumiu o Sarney, o vice dele. Mas a eleição deles foi indireta. Agora, o primeiro presidente diretamente eleito pelo povo foi o Fernando Collor de Mello. Ok? O Fernando Collor de Mello, qual foi o primeiro ato do governo dele? Quando ele assumiu a presidência da República, nós vivíamos uma inflação tremenda. Qual foi o primeiro ato do Fernando Collor de Mello? Confiscar as Confiscou a contas. poupança. Ele editou uma medida provisória que determinava que todo mundo que tinha mais do que 50 mil reais no banco, era um valor assim, não sei qual era o valor, tá? Quem tinha mais do que um valor depositado em conta bancária, esse valor iria ficar bloqueado, tá? E depois de 24 meses, o governo ia devolver esse valor bloqueado, corrigido em 12 ou 13, não sei quantas parcelas. Isso é um confisco, Alain? Eu acho que sim, professor. Confiscou, né? Para mim é. É, Mirelle? Acredito que sim. Não sei. Pô, ele não prometeu devolver? Prometeu devolver, teve Ele- período de ele- tempo. Ele falou que aquele dinheiro, a partir de agora, era do governo? Não, na verdade seria um empréstimo compulsório, mas ele não cumpriu, né? Então, presta atenção, gente. Como as coisas nesse país, vocês têm que analisar. Todo mundo chamou aquele negócio, a medida provisória do Collor, de confisco. Mas não é confisco, porque confisco você não promete devolver nada para ninguém. Confisco você toma. Olha aqui, É aqui, ó. verdade. Ó. Hum. Esse aqui é o mimoso. Senta aí, menino. Então, olha só. No confisco, eu tomo. Eu confisco. Né? Eu pego para mim. Só que aqui não. O que o Fernando Collor fez? Ele falou, olha, quem tem mais de 50 mil no banco não pode tirar o dinheiro. Mas poderá tirar o dinheiro daqui a 24 meses corrigido. Ou seja, ele acabou instituindo, na verdade, um empréstimo compulsório. Porque o dinheiro ficou retido com o governo. Só que daí nós temos dois problemas. Esse empréstimo compulsório foi instituído por medida provisória, ferindo a Constituição. Segundo problema, não tínhamos calamidade pública, nem investimento público, nem guerra. Outro problema. Então, veja só. Que ano foi isso mesmo? 1990. Depois da Constituição, então. Depois da Constituição. Não sei agora se foi 89 ou 90, tá? Acho que ele foi eleito em... Não, em 91, né? Ele foi eleito em 90 e tomou posse em 91, tá ok? Então, vejam só. Essa medida provisória ditada pelo Fernando Collor de Mello, muitos entenderam que era um empréstimo compulsório. E se é empréstimo compulsório, ele é inconstitucional. E muitos entraram na justiça e conseguiram desbloquear o seu dinheiro com essa tese aí. Tudo bem? Tudo bem para vocês? Uhum. Tá. Mas ele devolveu o dinheiro. Então, o Brasil é um caso para ser estudado, né? Quando ele institui um confisco, ele devolve, né? Quando ele institui um empréstimo compulsório, ele não devolve, né? É muito... Mas ele não devolveu no prazo de 2 anos, né? Devolveu? Talvez não com a correção devida, né? Eu não sei se foi com a correção devida, mas ele devolveu. Bom, entenderam o que é empréstimo compulsório, gente? Tem um projeto de lei complementar no Congresso Nacional tramitando para instituir empréstimo compulsório sobre empresas que têm um patrimônio superior a R$1 bilhão, tá? Exatamente para cobrir despesas extraordinárias em função da calamidade pública da Covid, tá ok? Não sei se vai ser aprovado, mas está lá. Como é que é? Eu não entendi. Existe um projeto de lei
em trâmite no Congresso Nacional para instituir um empréstimo compulsório que será devido por empresas com patrimônio superior a R$ 1 bilhão. Bilhão? Bilhão, é. Bancos, empreiteiras, ok? Bom, agora tem uma outra característica no empréstimo compulsório que eu não falei para vocês e que vai ser importante a partir de agora. Dê uma lida no parágrafo único. O que o parágrafo único está dizendo, gente? O que o parágrafo único está dizendo? Tem que fundamentar, tem que haver uma fundamentação antes de ser aplicado o empréstimo compulsório. Que daí, no caso, vamos supor, se não tiver fundamentado, nessas situações é inconstitucional? É isso? Não, fundamentação está no inciso 1 e no 2. O que diz o parágrafo único? Leia ele. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamenta sua instituição. O que ele está falando? Isso que eu li. O quê? Sei. Que só poderá ser usada na... Nessas duas situações do inciso 1º, do inciso 1 e 2? Gente, o que está colocado aí no parágrafo único é o que eu vou chamar daqui da frente para vocês de destinação específica do produto da arrecadação. Então, presta atenção, hein? O que é destinação específica do produto da arrecadação? É que o dinheiro arrecadado com o empréstimo compulsório só pode ser gasto nessas despesas. Esse dinheiro arrecadado, ele não pode ser gasto da forma que o Estado da União quiser. A União não está livre para gastar esse dinheiro da forma que ela quiser. Ela vai gastar esse dinheiro para cobrir as despesas extraordinárias acarretadas pela guerra, pela calamidade pública ou para realizar o investimento público. Você veja que a Constituição, apesar de deixar a materialidade aberta do empréstimo compulsório, o que vai ser feito com o dinheiro arrecadado por ele, ela já estipula. Então, a partir de agora, nós vamos ver tributos que têm destinação específica do produto da arrecadação. O que é isso? São tributos que a pessoa política, quando institui esse tributo, ela já tem que pegar o dinheiro arrecadado com esse tributo e utilizar naquela despesa que ensejou a instituição do tributo. Entenderam? Entendeu, Siné? Entendi. Então, olha só. O que a União faz com o dinheiro arrecadado com o imposto de renda? Uma boa pergunta. Então, quem vai determinar isso é a lei orçamentária, tudo bem? É claro que a Constituição... Oi, Lailuta. Bom dia. É claro que a Constituição ela determina que uma parte do dinheiro arrecadado com o imposto de renda seja dividido entre os estados e municípios, ok? Mas a parte do imposto de renda que fica para a União vai gastar esse dinheiro da forma que ela quiser, da forma que a lei orçamentária determinar. Por quê? Porque o dinheiro arrecadado com os impostos não tem destinação específica. Agora, no empréstimo compulsório, ocorre exatamente o contrário. O dinheiro arrecadado com o empréstimo compulsório só pode ser utilizado na despesa que deu ensejo à instituição do empréstimo compulsório. Como é que se chama isso? Destinação específica do produto da arrecadação. Dúvidas? Não.
Mirelle? Professor, o princípio da não vinculação dos impostos não tem nada a ver, né? Não, é exatamente isso. Mas daí é uma exceção. Bom, veja bem. Os impostos, sobre os impostos, incide esse princípio da não vinculação das despesas. É isso que você está falando? Isso. Não, mas isso vale para os impostos. Não. Isso não vale para todas as espécies tributárias. Isso vale somente para os impostos. Qual que é o nome do princípio que você falou? É esse mesmo princípio da não vinculação dos impostos. Por que eu não utilizo a palavra vinculação? Por que eu estou utilizando destinação específica do produto da arrecadação e por que eu não utilizo não vinculação? O que você acha, Natália? Gente, se eu falar não vinculação, vocês vão confundir com a não vinculação do critério material. Veja, não vinculação do produto da arrecadação dos impostos não se confunde com a não vinculação do seu critério material. Então, a Constituição fala aqui, ó, o recurso proveniente de despesa será vinculado à despesa. Eu não vou fazer vinculação à despesa. Eu vou utilizar a expressão destinação específica do produto de arrecadação, que é para vocês não confundirem com a vinculação do critério material, tá? Estão entendendo? Sim ou não? Sim. Tá? Então, vamos lá. Agora nós descobrimos que existem espécies tributárias que o dinheiro arrecadado com essas espécies tributárias elas têm destinação específica. Ou seja, elas só podem ser utilizados naqueles fins aos quais eles se prestam. Tudo bem? Beleza. Bom, agora falta, gente, a gente colocar aqui o que é uma contribuição. Essa contribuição é só contribuição, não é, já é Não. outra coisa. Não é contribuição de melhoria. Ó, tem vários tipos de contribuição. Olha aí, ó. Contribuições sociais, contribuição de intervenção do domínio econômico, também conhecida como CID, contribuição de interesse das categorias profissionais e contribuição de doação pública. Gente, essa espécie de contribuição, o que elas têm em comum? A destinação específica do produto da arrecadação. Então, vejam vocês que, quando eu falar em contribuições, gente, seja ela a contribuição de iluminação pública, seja ela as contribuições sociais, seja ela a contribuição de intervenção do domínio econômico, seja qual contribuição for, a grande característica dessas contribuições é que o produto da arrecadação dessas contribuições tem destinação específica. Ela vai atender ao fim a qual ela se presta. Entenderam? Agora você já parou de falar de empréstimo e voltou a falar de contribuição? Não, eu parei de falar de empréstimo compulsório e comecei a falar de contribuição. Porque antes era contribuição... Contribuição o quê? Contribuição... De melhoria. De melhoria. Agora é só contribuição. Agora é só contribuição. Então, e essa também foi depois da de 67, por isso que está fora. Exatamente. As contribuições, na Constituição de 67, já existiam contribuições, mas a participação delas era muito pequena.
Com a Constituição de 88, a participação das contribuições foi lá para cima. Ok? E aí, qual que é a grande característica das contribuições? É a destinação específica do produto da sua arrecadação. Então, se eu olhar a Constituição aqui, ó, cadê a minha Constituição? Então, se nós olharmos a Constituição, vou colocar ela aqui para vocês. Aqui, ó. Presta atenção, ó. No artigo 145, né, tá aqui, impostos, taxas e contribuições de melhoria. No 148, nós temos empréstimo compulsório. Agora, olha aqui o 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e interesse de categorias profissionais. Ok? Então, vocês vejam aqui que as contribuições estão previstas no artigo 149, ok? E ele diz aqui, ó, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Ou seja, as contribuições são espécies tributárias que poderão ser instituídas pela União para atuar em áreas específicas. E se nós formos lá no artigo 195, veja que eu estou saindo do capítulo que trata da Constituição, tá? E estou indo para o capítulo que trata da Seguridade Social. E no artigo 195 fala: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos e das seguintes contribuições sociais. Então, aqui o 195, ela já estipula a primeira espécie de contribuição, que são as contribuições sociais, que são, de repente, aí as mais importantes, tá? Que são as mais utilizadas, ok? E as contribuições sociais servem para financiar a Seguridade Social do Estado. Vocês sabem o que é Seguridade Social? Sabe, gente? Sabe o que é Seguridade Social, Lucinéia? Eu sei, mas eu não sei explicar. Seguridade Social é o conjunto de 3 atividades do Estado. É promover a previdência social, que é o seguro, é promover a saúde e promover a assistência social. Então, sempre que o Estado estiver promovendo a previdência, a saúde e a assistência social, ele está promovendo Seguridade Social, tá ok? Então, as contribuições sociais são tributos instituídos pela União que vão servir para financiar essa atividade de Seguridade Social. Seja saúde, seja previdência, seja assistência. Tudo bem? Contribuições de intervenção do domínio econômico é quando a União ela vai intervir em um setor da economia para ajudar esse setor da economia. Então, ela institui a contribuição de melhoria, a CID, sobre um setor da economia. Aquele setor da economia vai ter que pagar a CID, só que o dinheiro arrecadado com a CID vai ser utilizado para fomentar aquele setor da economia que pagou a CID. Estão me entendendo? É o mais difícil de entender, Mirelle. É o mais difícil de entender. Por exemplo, eu tenho CID Tecnologia. Então, CID Tecnologia é cobrada das empresas que produzem computadores. Então, toda empresa que produz computador tem que pagar a CID Tecnologia. Só que o governo arrecada esse dinheiro da CID Tecnologia e investe em tecnologia para fomentar o setor de produção de computadores. Entendeu? Entendeu agora ou não? Mais ou menos, né?
É legal vocês estudarem isso, tá? A CID, porque a CID é bem específica mesmo, é difícil de vocês visualizarem ela, tá? É uma contribuição que a União exige de um setor da economia e pega dinheiro arrecadado desse setor da economia e promove investimentos que vão auxiliar o crescimento desse setor que pagou a CID. Tá? Essa é a ideia da CID. Ela vai lá, pega dinheiro daquele setor e investe nesse mesmo setor. Falando de um jeito bem informal. Exatamente. Ela exige a contribuição de melhoria de um setor da economia, pega o produto da arrecadação desse setor e investe para fomentar esse setor. Entenderam? Entenderam aí, gente? Bom, contribuição de interesse das categorias profissionais. Contribuição de interesse das categorias profissionais é as profissões regulamentadas. Ok? Então, olha só. Se eu quiser ser médico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser bacharel em medicina. Bom, o exercício de profissões é livre nesse país, desde que ele não seja regulamentado. Tudo bem para vocês? Então, se eu quiser ser pedreiro, se eu quiser ser encanador, se eu quiser ser vigia, tá? Porteiro, tá ok? Empregado doméstico. As profissões são livres nesse país. Qualquer um pode exercer qualquer profissão. Agora, existem algumas profissões que só podem ser exercidas por pessoas que atendam às condições estabelecidas em lei. Geralmente, essa condição é ser bacharel naquela profissão. Então, para você exercer a medicina, você tem que ser bacharel em medicina. Para você exercer a veterinária, você tem que ser bacharel em veterinária. Para você exercer a profissão de arquiteto, você tem que ser bacharel em arquitetura. Tudo bem para vocês? Agora, por que isso? Porque a pessoa, para exercer essa profissão regulamentada, ela tem que ter uma formação mínima, senão ela faz besteira. O cara não é arquiteto, projeta a sua casa cai, pô. Tá? Então ele tem que ter uma formação mínima para projetar uma casa que não vai cair. Tudo bem para vocês? É igual médico, né? Pô, o cara, para ser médico, abrir a sua barriga, aliás, para abrir a sua barriga, para ser um cirurgião, além dele ser médico, ele tem que ter uma especialização em cirurgia, tá ok? Senão ele não pode se chamar de cirurgião, tá? Agora, quem é que vai fiscalizar o exercício dessas profissões? São os órgãos de classe. Mas os órgãos de classe, para fiscalizar, eles precisam do quê? De dinheiro. E como que eles vão obter esse dinheiro? Através das contribuições de interesse das categorias profissionais. Então, a partir do momento que você é bacharel em medicina, você vai até o Conselho Regional de Medicina e pede a sua inscrição como médico. O conselho vai te dar, mas vai te exigir o pagamento anual da contribuição para sustentar o órgão de classe. Tudo bem para vocês? A OAB é um órgão de classe? Qualquer órgão de classe. A classe. OAB é um órgão de classe. Desculpa. Entendi. Já vou falar da OAB, Mirelle. Só um minutinho. Cineia, quer fazer uma pergunta? Não. Então, olha só. Na profissão de advocacia, é um pouco diferente, tá, Mirelle? Porque, primeiro que, para eu exercer advocacia, além de ser bacharel em direito, eu também tenho que ser aprovado no concurso da Ordem dos Advogados do Brasil. Só existem duas órgãos de classe que exigem aprovação em concurso para exercer a profissão. É a OAB, para advogado, e o Conselho de Contabilidade. Tá? Para você exercer contabilidade, você também tem que passar na prova do Conselho lá de Contabilidade. Bom, a OAB, ela não é um órgão de classe qualquer. Por quê? Porque a OAB ela é mais do que isso. Porque a OAB ela vai regulamentar a profissão de advogado
E a advocacia é função essencial à justiça. Então, como a advocacia é uma função essencial à justiça, a OAB não vai atuar como um mero órgão de classe. Ela vai atuar como se fosse praticamente uma autarquia, tá ok? Ela regulamenta a profissão que é uma função essencial à justiça. Tanto é que a contribuição que nós pagamos para a OAB, o STJ diz que tem uma diferença, uma natureza jurídica diferente na natureza jurídica das contribuições que são pagas pelos demais órgãos de classe, tá ok? Por quê? Porque a OAB não é um órgão de classe qualquer. A OAB é um órgão de classe diferente, porque regulamenta, tá, o exercício de uma profissão que é função essencial à justiça. Entendeu? E, por último, nós temos a contribuição de iluminação pública. Sempre que os municípios tentaram instituir taxa de iluminação pública, o Poder Judiciário barrou. Então, eles foram lá, aprovaram uma emenda à Constituição. Eles não, né? Mas eles fizeram um lobby no Congresso Nacional, aprovaram uma emenda à Constituição que passou a prever uma chamada contribuição de iluminação pública. Ok? Alguma dúvida aqui, gente? Então, a nossa coisa vai cair. São 9h41. Vamos dar uns 10 minutinhos de intervalo? Então, a gente volta 10 para as 10, pode ser? Pode ser. Tá bom, então. Obrigado, viu?